auxílio para vocês agora na recuperação de matemática. Lembrando que a recuperação é junta, álgebra e trigonometria. Vamos lá, eu vou passar alguns pontos do nosso trabalho. O trabalho que está no site, são 43 exercícios, ok? Já estão divididos em álgebra e trigonometria, e aí vocês devem estudar muito em relação a esse trabalho. Eu também coloquei nas salas o gabarito desse trabalho, ou seja, as respostas. Então seria muito importante que vocês, num tempo fora, né, fizessem o trabalho, corrigissem esse trabalho, tivessem essa condição, e depois me traga as dúvidas num horário de plantão de dúvidas que será estabelecido pela coordenação. Então venha com isso pronto, o trabalho, não deixe para fazer aqui na escola, faça o trabalho, já corrija esse trabalho, e as dúvidas e as questões vocês devem me trazer, a gente tira as dúvidas. Eu vou passar para vocês rapidamente alguns assuntos que são mais importantes, alguns exercícios que são mais importantes na hora de você estar fazendo um trabalho, pensar assim, esse exercício pode cair na prova, esse tema é mais importante. Então vamos lá. Começando com álgebra, está aqui, ó, problemas com conjuntos numéricos, ok? Problemas que vocês vão relacionar esse tipo de gráfico, né? Então, quais são os bons exercícios para vocês estudarem em relação a esse assunto? Exercícios 5, 6 e 8. Tá? Estudem esse exercício, inclusive esse daqui é um dos exercícios, tá? Estudem esse tipo de problema. O segundo item aqui fala de construção de gráficos lineares. Se atentem a esse detalhe. O gráfico pode ser crescente ou o gráfico pode ser decrescente. Isso quem vai determinar é o valor do nosso coeficiente angular, ok? Para construir um gráfico é necessário 2 pontos. Nós já falamos isso bastante em sala de aula. O primeiro ponto seria sempre o ponto B no eixo Y, ok? Tanto no gráfico crescente como no decrescente, e principalmente o que a gente chamou de raiz da função, que é simplesmente você pegar a sua função e igualar a zero. E aí você vai determinar 2 valores, então o B e a raiz, tanto para crescente como decrescente. Se atentem a esses exercícios aqui, 9, 15, 16, 17, 18 e 19. Esses exercícios precisam estar bem feitos aí no trabalho. Seguindo aqui, o terceiro item na parte de álgebra seria análise de gráficos do segundo grau, ok? Eu não vou exigir que vocês montem o gráfico do segundo grau, mas que vocês analisem o gráfico do segundo grau, muito parecido com o que caiu na prova bimestral. Bom lembrar os pontos importantes da função do segundo grau. O ponto, lembrando que a função ela vem na forma de ax ao quadrado mais bx mais c. Então, este ponto aqui seria o ponto C. Outros pontos importantes são as raízes, ok? Aonde você pode usar soma e produto ou Bhaskara para determiná-las. E também, talvez um dos pontos mais importantes até para a resolução de problemas é o vértice da parábola, aonde eu tenho x vértice como sendo menos b sobre 2a e o y vértice como sendo menos delta sobre 4a. Né? Então, nessa listinha de exercícios do gráfico de segundo grau, 20, 21, 22 e 23, então tem probleminhas para vocês acharem pontos máximos, pontos mínimos, ok? No lançamento, tem um exercício que fala sobre lançamento vertical, quer dizer, mais ou menos isso. Então você tem a ideia de que qual é a altura máxima que esse giz então alcançou, utilize então o x vértice ou o y vértice para calcular, tá? Mas lembre-se, eu não vou exigir que vocês façam o gráfico, mas sim analisem os gráficos da função do segundo grau. E o quarto e último item no trabalho de recuperação e na prova também serão as inequações do primeiro grau e do segundo grau. Acho que isso aqui ficou muito
claro que vocês têm muitos exemplos no caderno, então peguem os exemplos do caderno, também os que estão no livro, mas eu coloquei para vocês lembrarem, né, o varalzinho que a gente usa para resolver e o tipo de resposta, né, x pertence aos reais, tal que x está entre menos 4 e 5, ou a resposta que dará as suas inequações. Essa é a parte de álgebra, ok? Agora vamos para a parte de